E aqui no Jornal Brasil Atual a gente vai retomar o contato com o Dr. Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Dr. Jorge, o senhor consegue nos ouvir agora? Agora eu ouço, Rafael. Peço desculpas a você, seus ouvintes e telespectadores, que realmente a internet no Brasil é inacreditável. Pois é, ela sempre é de péssima qualidade. Ela sempre arisca e nos deixa na mão quando mais precisamos dela. Mas vamos falar sobre essa situação ainda em Brasília, doutor Jorge Rubem, que, bom, a gente já fez aqui o histórico, já falamos do George Washington. Eu queria uma avaliação sua, o senhor como advogado, doutor em ciência política, que também é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, como é que o senhor está avaliando a postura da justiça, essa decretação da prisão dele ou a transformação dele de flagrante para preventiva? Como é que o senhor está acompanhando as ações da justiça para colocar, enfim, a responsabilização desses terroristas que estão tentando levar a insegurança para Brasília nesse momento final do governo de Bolsonaro e para a posse do presidente Lula? O Rafael, eu verifico sobre dois aspectos. Tá? O primeiro é exatamente com relação ao que você falou, né, a prisão em flagrante foi transformada em prisão preventiva. A polícia do Distrito Federal, né, me parece que atuou perfeitamente, né? Conseguiu lá, né, identificar, né, a autoria, né, a pessoa, está avançando nas investigações, né, já tem outras pessoas, né, que já foram identificadas, né. Na verdade, é um grande contingente, né, de pessoas que estão atuando, né, para tentar desestabilizar, né, por completo, né, o pouco que ainda resta nesse final de governo Bolsonaro de alguma institucionalidade, mas com objetivo maior, né, de impedir, dificultar, né, criar embaraços para a posse do presidente Lula. Esse caso de Brasília é tão grave quanto o ataque terrorista do dia 12 de dezembro. Nesse caso seria até mais grave, porque se fosse adiante, né, o projeto idealizado por essa pessoa, né, por esse George Washington, por esse grupo todo, né, que aí temos que verificar quem foi, quem são os mandantes, quem está por trás disso. Me parece que esse senhor não está sozinho, né, não é só ele, tem alguém, né, há uma estrutura, uma grande estrutura, muitas armas foram compradas, são explosivos, então a polícia tem que continuar a investigação profundamente. Eu entendo que nesse caso até a Polícia Federal deveria também estar atuando, né? Espero que assim esteja. Então, Rafael, eu vejo nesse momento que a polícia está fazendo a investigação e deve aprofundar. Mas eu diria mais, agora tem um outro lado. Não podemos ficar só nisso. Por quê? Esses atos que estão sendo praticados, todos eles organizados por esse grupo, que podemos afirmar, sem nenhuma dúvida de vacilo, estão praticando atos terroristas, praticam crimes contra o Estado Democrático de Direito, como tive a oportunidade na sexta-feira última de falar contigo, né, com seus ouvintes e telespectadores, né, e também estão praticando atos terroristas. Então, o que acontece? O Estado brasileiro, as instituições brasileiras devem aprofundar. Mas o que está me causando preocupação, Rafael, é que o sistema, né, o serviço de informação, né, parece que não é eficaz. Quer dizer, eles sabem que essas pessoas estão aí atuando nas portas dos quartéis, elas manifestam livremente na internet, né, que querem praticar e vão praticar atos dessa natureza, e nenhuma medida preventiva é feita. Quer dizer, a BIM deixa isso acontecer dessa maneira, os serviços de informação das polícias, né? Então, isso é preocupante, Rafael, é muito, muito preocupante. Então, me parece que a postura, né, do futuro ministro Flávio Dino, que sequer tomou posse, mas já está tendo que assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, está perfeito, porque não há governo nesse momento no Brasil. Não há governo, ao contrário. Parece que o governo do Brasil, de Jair Bolsonaro, né, colabora para todo esse caos que nós estamos vivendo no país, que põe em risco a vida das pessoas. Eles não estão preocupados com a vida das pessoas. A gente está conversando com o Dr. Jorge Rubem Folena de Oliveira. Agora, diante de tudo isso que o senhor já
está comentando aqui com a gente, doutor Jorge, e o Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça, ele disse o seguinte, que acampamentos desses ditos patriotas viraram incubadoras de terroristas. Diante dessa situação, já não seria o caso da Polícia Federal, enfim, das forças de segurança, passar um pente fino nesses acampamentos, identificar quem são essas pessoas, o que é que elas estão fazendo lá, se não existem armas escondidas nesses acampamentos, como é que as pessoas estão vivendo ali, enfim. E a gente conversou aqui, a Marilu conversou aqui com o Adilson Paes de Souza, que é especialista em segurança pública, tenente-coronel da Polícia Militar e também especialista em questões de segurança pública, como eu disse. Ele disse, se a gente parar com o nosso carro, ligar o som e fizer um churrasquinho perto de um quartel, a gente não fica 5 minutos ali, a gente vai ser convidado a se retirar. Como é que essa situação toda se dá há mais de 30 dias em frente desses quartéis e ninguém sabe quem são essas pessoas que estão ali? O senhor não acha que está na hora de começar a fazer um pente fino nesses lugares? Rafael, isso já era para ter ocorrido, você colocou bem essa questão. Mas, na verdade, cada dia que passa fica clara a conivência, como eu falei, desse governo que está saindo, de Bolsonaro, né, de todas as pessoas da área de segurança, e de até mais. Quer dizer, não queria ficar envolvendo, né, nesse momento, isso que é uma questão realmente política delicada, mas afirmar o seguinte, os próprios militares, porque ele tem muitos parentes militares ali atuando. É inconcebível, a porta de um quartel é uma área de segurança militar. Não é lugar para balbúrdia, não é lugar para bagunça, não é lugar para descumprimento da Constituição, não é lugar para se incentivar atos terroristas. Então, quer dizer, uma área de segurança, né, uma área de grande segurança, que é uma porta de um quartel, né, de uma força militar, não era lugar para isso. Os primeiros que tinham que tomar essa medida eram os próprios militares. Nós não permitimos que isso aconteça e retirar todo mundo dali. Agora, não tiro por quê? Aí a pergunta, por que o presidente da República nada faz? Por que o ministro da Justiça e Segurança Pública nada faz, Rafael? São coniventes com esse estado de coisa. Na verdade, sempre jogaram, né, para a destruição, sempre defenderam atos. O presidente da República sempre jogou a população civil, né, os militares contra os civis e vice-versa. Então, sempre defendendo atos antidemocráticos, atos ditatoriais, atos terroristas. E aí, Rafael, e quem está nos ouvindo, os atos que estão ocorrendo agora, né, não é só esse, são vários casos já, Rafael, vários casos. Então, veja, são muito semelhantes ao que ocorreu no final dos anos 80 no Brasil, no final da ditadura militar, em que tivemos atentado à Ordem dos Advogados do Brasil, ao jornal Tribuna da Imprensa, à banca de jornais na cidade do Rio de Janeiro, a tentativa de explodir uma bomba no Rio Centro, no Rio de Janeiro, durante um evento musical. Então, quer dizer, são os mesmos do passado que estão atuando no presente. São as mesmas ideias. Então, essas ideias terroristas da extrema-direita brasileira do passado não foi resolvida. Então, aí, a nossa maior preocupação tem que ser, efetivamente, Rafael, eu quero repetir isso, já falei para você semana passada, foi um equívoco que nós, como sociedade, tivemos na abertura, né, no final do regime ditatorial de 64 e 85, quando, na passagem do regime, não fizemos uma justiça de transição efetiva. Por isso que essas pessoas estão aí livremente atuando, e serviços de informação nada fazem, e de segurança também. Então é necessário nós passarmos o passado a limpo, para que isso nunca mais se repita no Brasil. Vamos esperar, Rafael, ter tragédia para milhares de pessoas morrerem? É isso que o Bolsonaro, é isso que o atual ministro da Justiça deseja? É isso que eles querem? Porque nada fazem. Então, quer dizer, de fato, né, são pessoas, né, que estão atuando de uma forma dócil, né, estão atuando de uma forma a permitir que isso aconteça, são completamente irresponsáveis. Não há uma outra definição para isso. Doutor Jorge, para a gente colocar em prática, enfim, a instalação de um tribunal de reparação, enfim, de transição de justiça,
como o senhor está falando, é necessário ter também um apoio popular, né? A sociedade precisa pressionar o governo para que isso seja colocado em prática. O senhor defende que todas essas pessoas, a partir desse presidente que está saindo, e os chefes militares sejam responsabilizados por todas essas situações que a gente vem contabilizando nos últimos meses aqui no Brasil? Claro, mas eu coloco sobre dois aspectos, Rafael. Primeiro, agora, né, a omissão também é crime. Não é só a ação que é crime, a omissão também pode se constituir crime. Então, Rafael, a primeira coisa que eu defendo nesse momento é fazer cumprir a lei penal brasileira. Quem estiver colaborando, seja de forma ativa ou de forma omissiva, com todos esses atos criminosos contra o Estado Democrático de Direito, com a prática de atos, que eu não gosto de falar essa expressão terrorismo, mas na verdade não há outra agora para se definir. Então, para quem está praticando esses atos, né, atos inclusive que põem em risco a vida de pessoas, como vimos no dia 12 de dezembro nas ruas de Brasília, com botijões de gás, incêndio, né, incendiaram automóveis próprios públicos, então causaram uma verdadeira balbúrdia. Agora, com a ação desse senhor, né, que ia explodir um caminhão de combustível dentro do aeroporto, ou então, como consta no seu depoimento, né, a tentativa de explodir também uma subestação de energia elétrica. Então, essas pessoas têm que ser responsabilizadas criminalmente, inclusive dirigentes do atual governo que estejam de forma direta ou indireta participando disso. Isso tem que ser investigado daqui para frente. Muito bem, isso é uma coisa. Outra coisa, quando eu me refiro a uma justiça de transição, né, é nós analisarmos todos os males de um ato ditatorial, todos os males que tudo isso tem causado desde a última ditadura no Brasil até hoje, e com reflexo na sociedade civil como um todo, que leva com que as polícias possam atuar de uma forma autoritária, possam atuar de uma forma para matar a população ao invés de defender. Então, a justiça de transição é exatamente apurar, né, as pessoas que colaboraram para que isso ocorresse no Brasil, estejam ocorrendo, tanto no passado quanto no presente, para que nunca mais se repita, Rafael. Nunca mais se repita. Então, é uma ação efetivamente política, como você bem colocou, exige, né, por parte dos movimentos sociais, por parte da sociedade como um todo, uma organização efetiva para se cobrar politicamente do novo governo, do parlamento, da sociedade como um todo, porque essas coisas não podem mais se repetir no Brasil, Rafael. Não podemos permitir chacinas, como temos visto no presente, na qual a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, invade comunidades, né, como vimos recentemente, né, na comunidade do Alemão, no Rio de Janeiro, para matar pessoas, como ocorreu no Jacarezinho, como ocorreu em Paraisópolis, como tem ocorrido sistematicamente no país. Isso são mazelas da ditadura. E pessoas como esse senhor George Washington, que defende atos antidemocráticos, atos terroristas, é consequência e fruto desse espírito de uma ditadura que não resolvemos no Brasil. Então, daí a necessidade do Ministério, do futuro ministro dos Direitos Humanos, professor Silvio Almeida, né, atuar no seu ministério fortemente para isso, para conscientizar a população, o ministro Flávio Dino, todo o conjunto do governo, né, juntamente com o parlamento também, né, atuar com a sociedade no todo, para que a gente não tenha mais isso, Rafael. Vamos esperar pessoas continuarem morrendo, continuar toda essa situação. Então isso exige diálogo, exige atuação firme por parte das autoridades, e isso não admite, Rafael, é inadmissível a conciliação, mas a conciliação como anistia, como foi feita no passado, e quer, infelizmente, pelo visto, tentar fazer também, porque não dá para anistiar essas pessoas, Rafael. Quero agradecer aqui a participação do Dr. Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, fazendo uma avaliação do ponto de vista do jurídico, como é que deve ser encaminhada essa questão desse terrorista, o George Washington, que tentou explodir uma bomba num caminhão de combustível em Brasília e as consequências disso. E o Dr. Jorge também falando sobre a necessidade da instalação de um tribunal de transição, não é isso, Dr. Jorge Rubem, para que a gente julgue essas pessoas que por omissão ou por atos
tenham levado a gente a viver essa situação. Muito obrigado pela tua participação e a gente agradece mais uma vez. E se não for a última vez em 2022, a gente já se despede desejando um 2023 de muito trabalho, muita alegria e muita esperança, doutor Jorge. Obrigado, Rafael. Mais uma vez aí reitero meus votos de um bom ano e que a gente possa ter aí a passagem, né? O presidente Lula possa assumir, né, com tranquilidade, na medida do possível, né? Porque realmente não vai ser normal, Rafael. Eles criaram um estado de tensão, né? Mas a democracia, as forças populares irão prevalecer. Rafael, muito obrigado aí, mais uma vez a todos vocês, e que ano que vem nós possamos debater mais esse tema da justiça de transição no Brasil, da memória e principalmente da educação do povo brasileiro a partir do seu passado, Rafael, para entender o presente e projetarmos um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Conversamos com Jorge Rubem Folena de Oliveira, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.